Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 14, verso 13 e o verso 14. Encontraram aí? Prosseguiu a mulher, falando para o rei Davi: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, uma vez que não quer fazer voltar o exilado, o desterrado, o alijado. Verso 14. Davi: todos nós temos de morrer, e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar. Todavia, Deus não tira a vida, mas Deus cria, Deus cogita meios para que o banido, o desterrado, o exilado, o alijado, não permaneça arrojado de sua presença. Nosso Deus e Pai, quando um homem fala acerca de Deus para as pessoas é um discurso, mas quando Deus fala, mesmo através de um homem, então é um sermão. E todas as vezes que subo aqui, Senhor, eu suplico para que não seja um discurso humano, mas seja a pregação da palavra do Senhor. Então eu clamo, Senhor, para que o Espírito Santo, maravilhosa pessoa da divindade, pregue, ensine, aplique, abra os corações para receber a mensagem que vem de Deus, não acerca de Deus, mas do próprio Deus, em nome de Jesus, amém. A triste consequência de pecados perdoados. Eu estou escrevendo um sermão sobre isso. Irmãos, a lei moral da semeadura e da colheita nos ensina que existem consequências temporais, mas existem consequências eternas. Todavia, todo pecado tem consequência, e sempre o salário do pecado é a morte. Sempre que nós pecamos, alguma coisa morre em nossa vida. E nós vamos estudar o capítulo 13 e 14 de 2 Samuel, onde Davi está sofrendo a dor das consequências dos seus pecados perdoados. Porque Deus não livra seus filhos das consequências do pecado. Isso é uma lei. Você já sabe o que vai colher quando planta. O que o homem semear, isso ele ceifará. Davi venceu, irmãos, 8 grandes inimigos do povo de Israel. Davi nunca perdeu uma batalha, nunca. Você não vai encontrar na Bíblia derrotas militares de Davi. Mas ele foi derrotado pela sua própria natureza e foi derrotado na sua família. Alguém, um tempo aí, você vai lembrar, andou adesivando pelos carros, alguém inventou essa frase e foram adesivados aí pelos carros. Não importa o teu sucesso no mundo, se você fracassa no lar, na família. Isso é uma tremenda verdade. Todas as famílias têm lutas e conflitos, isso é normal, irmãos, mas nós podemos vencer com a nossa família também. E Davi estava sofrendo as tristes consequências. Ellen White diz: consequências dolorosas do seu pecado. Venceu todas as batalhas, mas perdeu a batalha dentro de sua própria casa. Davi destruiu uma família, e a sua família, infelizmente, seria destruída também. O que está acontecendo aqui, antes de nós chegarmos bem no verso 14, é fantástico esse verso, ele é tocante, ele mexe com a gente. O primeiro filho na linha sucessória de Davi seria Amon, e Amon já se achava como um rei, e olhando para os pecados do seu pai, um jovem arrogante, prepotente, guiado pelo inimigo, ele se apaixona de uma forma lasciva pela sua meia-irmã. Amon era filho de Davi com Ainoã, e Tamar e Absalão eram filhos da mesma mãe, filhos de Maaca.
filha de Talmai, rei de um pequeno reino ali perto da Galileia chamado Jesur. E então, Amon, diz a Bíblia, ele teve uma paixão lasciva por sua irmã Tamar, uma paixão doentia. E ele tinha um primo chamado Jonadab, que era filho de Samá, ou Simeia, o terceiro filho de Jessé, irmão de Davi. E o Jonadab chegou para Amon e falou assim: o que está acontecendo com você? Ele falou: estou apaixonado pela minha meia-irmã. Então vamos montar um circo aqui, se finge de doente. Teu pai com certeza virá visitá-lo. E quando Davi foi visitar Amon, disse: meu filho, o que acontece? Eu estou doente, eu não estou me alimentando e estava emagrecendo, e eu quero que a minha irmã faça um bolo na minha presença e traga a câmara ao meu quarto. E assim Tamar fez, se você conhece a história. E uma loucura em Israel, irmãos. Amon cometeu o pecado do incesto, do estupro, violentou a sua própria irmã. E o pior de tudo, ele a rejeitou, a desprezou, a humilhou. O amor rejeitado torna-se ódio. Irmãos, amor não é amor se altera quando encontra alterações. O amor é um alvo fixo. E ele então rejeita, despreza, e a princesa, ela sai da casa. Cada filho do rei tinha a sua casa, o seu pequeno palácio, e Tamar, ela sai, rasga suas vestes de princesa, coloca terra sobre a cabeça, se encontra com seu irmão Absalão, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Absalão disse: fique tranquila. E durante 2 anos, Absalão guardou aquela mágoa, aquela ira no coração, e ele viu que também poderia eliminar o seu irmão, para mais tarde usurpar o trono do seu pai. Irmãos, que batalha na família de Davi, que luta. 2 anos se passaram, e lá, na fazenda de Absalão, ele então promove a tosquia das ovelhas, embebeda. Veja o que ele faz, ele faz as mesmas coisas que seu pai fez também. Ele embebeda o seu irmão e manda assassinar o seu irmão, e ele foge lá para Talmai, a casa do seu avô na Síria, perto da Síria, lá 160 quilômetros de direção na Galileia, e lá ele fica por 3 anos. 3 anos. Davi sofrendo as consequências dos seus pecados perdoados. Sabe, irmãos, às vezes a gente vai conversando com os membros da igreja, conhecendo as lutas e as dificuldades que todo ser humano tem, mas não podemos, irmãos, esquecer que nós estamos vivendo um tempo complexo, um tempo de pecado, um tempo de gravidade moral, e nós não podemos brincar com aquilo que gera a morte. Alguém publicou aí essa semana, e eu até repliquei, eu gostei disso. Antigamente pregava-se contra o pecado e as pessoas mudavam de vida. Hoje se prega contra o pecado e as pessoas saem da igreja. As pessoas se ofendem com o pastor, se ofendem com o púlpito. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio para nos salvar do pecado, não em pecado. Como igreja, nesse tempo do fim, nós estamos vivendo exatamente a experiência de Israel e a experiência dos apóstolos antes da sua genuína conversão. Nós queremos o reino de Deus, mas nós queremos o reino desse mundo também, e não dá certo. Quantos problemas, quantas dificuldades, quantas lutas, e você vai ver a raiz disso tudo está em pecados, muitas vezes confessados, muitas vezes houve o arrependimento, mas as consequências vão perdurar, vão continuar. 3 anos se passaram, e o comandante do exército, Joabe, ele viu que Davi sentia falta de seu filho. Era um pai. Uma vez em Curitiba, uma irmã me procurou para visitar o seu filho na prisão. Seu filho tinha cometido um crime hediondo, era um jovem. Más companhias que corrompem os bons costumes, uso de drogas, tráfico, até que caiu no assassinato e foi preso. E todo domingo aquela irmã ia à prisão levar alguma coisa diferente, passar horas com seu filho. E um dia eu fui com ela.
E você fica vendo aquela situação, uma mãe de Israel com seu filho sofrendo ali, 25 anos de prisão. E todo domingo aquela senhora ali, amando, cuidando, protegendo. Você não vai perguntar para uma mãe por que você faz isso. Ela nunca vai deixar de fazer, não importa se é um bandido, se é um assassino, se é um traficante, se é um usuário, não importa, é mãe. Aquele rapaz foi liberto, alguns anos depois, para cometer um crime pior. Um crime pior. Eu não vou falar aqui de tão bárbaro que foi. Um crime horrendo, e eu não fui vê-lo mais. Até para não me expor, porque foi uma coisa tão violenta, irmãos, tão macabra, tão demoníaca. E a mídia estava em cima dele, ela me pediu uma visita, irmã, eu preciso preservar a igreja. Não expor, porque ele usava o nome da igreja. Se dizia. Não é que você não quer dar apoio, mas era uma coisa tão satânica. Mas a mãe nunca deixou de estar com seu filho enquanto eu vivi naquela congregação. Nunca deixou de estar com seu filho. Não me importa, pastor, o que ele fez. Ele nunca deixará de ser o meu filho. Então o Joabe percebeu que o coração de Davi estava com saudade do filho. 3 anos lá, exilado, desterrado. E o Joabe então chama uma mulher conhecida por sua sabedoria, de uma pequena cidade perto de Belém, chamada Tecoa. E aquela mulher vai à presença de Davi contar uma parábola, uma história. O rei também era juiz. E ela chega diante do rei Davi e diz assim: rei, eu sou uma viúva, sou uma mulher pobre. Meus 2 filhos estavam trabalhando no campo, era mais ou menos como Caim e Abel. E eles brigaram, o irmão se levantou contra o outro e matou o irmão, e eu fiquei só com o meu filho. E é eu e o meu filho é um assassino. E você sabe, no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, pele por pele, vida por vida. E os parentes querem matá-lo para vingar o sangue do seu irmão. Acontece que eu vou ficar sem marido, sem filho, já sou idosa, sem herança, sem nome. Eu quero que o Senhor use de misericórdia e me dê a palavra que o meu filho não sofrerá as consequências do que ele fez. Ele é um assassino, mas é o único filho que eu tenho. E Davi então prometeu àquela mulher que ele não exerceria o juízo, de forma que o seu filho, apesar de ser um filho errado, os parentes não vingariam o seu sangue. Foi então que a mulher fala o que está no verso 13. Leia ali comigo novamente, por favor. Verso 13 de 2 Samuel 14 diz assim: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Rei, todos temos de morrer e somos como águas derramadas na terra que já não se pode juntar. Deus, porém, não tira a vida, mas cria meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. O coração do rei é tocado, é a tua história, é o teu filho, é um assassino, sim, porém, irmãos, aos olhos de Israel, Absalão era um herói, porque era inconcebível a violência ao corpo de uma virgem, especialmente de uma irmã. Era um herói, matou o irmão. Absalão é tido como um herói. Eu quero falar uma coisa aqui, irmãos, muito que me preocupa: a falsa simpatia para com o pecador e o pecado. Eu não sei, sabe, irmãos, às vezes eu me preocupo ao ver algumas situações na vida. Não estou me referindo a ninguém aqui da igreja, por favor, estou falando de uma forma genérica, aonde as pessoas pecam, as pessoas erram, as pessoas estão contrariando a lei de Deus, e chega o irmãozinho da igreja e diz assim: tudo vai ficar bem, não tem nada a ver, continue, estou contigo. Irmãos, quando a gente ama uma pessoa e essa pessoa está errada, essa pessoa está indo para o inferno, não use de falsa simpatia, não alise o que está errado, diga para ela: você está errado, você está errada.
Amon estava errado, Absalão estava errado, mas aos olhos do povo era um herói. E se você estudar o que está escrito na Revelação, diz assim, algumas pessoas, a falsa simpatia para com o pecado é tão grande que às vezes o pecador se torna até elogiado. Não tenha medo de dizer o que é errado. E não tenha medo também se alguém falar para você, você errou, se humilhe e peça perdão, todos erramos. E então essa mulher lembrou a Davi 3 coisas. Irmãos, o pecado entrou neste mundo por Adão, passou a todos os homens, todos somos mortais. Somos como águas derramadas que já não se pode juntar, como o fogo quando consome alguma coisa não volta mais. Somos passageiros e falíveis. E Jesus veio para nos livrar do pecado, das consequências do pecado e do poder do pecado. Não viver uma vida em pecado. E muitas vezes tendo o apoio de amigos, não são amigos verdadeiros. Eu tinha um grande amigo, tenho. Eu o batizei, longe daqui, há muito tempo atrás. Amigo do coração. Mas um dia eu soube que ele estava com pecado na sua vida. E eu chamei ele num shopping center, para a gente comer alguma coisa, não dando a entender que ia ser eu não queria fazer na casa dele ou na igreja, porque era uma coisa bem chata, que não gaste mais, mas eu tinha que falar para ele. Nós sentamos na mesa, eu olhei bem nos olhos dele, e falei assim, irmão, eu amo tanto você, eu quero ver você no céu, eu também quero ir para o céu. Irmão, eu frequentei sua casa durante meses, eu batizei você e a sua família, mas eu quero dizer para você, você não vai para o céu com esse pecado escondido. Olha aqui para mim, abandone esse pecado. Jesus não te chamou para isso. Ele começou a chorar. Saímos dali, quando fomos em direção ao carro, no estacionamento, ele olhou para mim e disse assim, obrigado, pastor. Eu sei que você quer o meu bem. Todos temos que morrer. Se Cristo não voltar em nossos dias, esperamos que Ele venha, mas nós carregamos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Agora veja, irmãos, o que diz, esse aqui é o centro da mensagem. Deus, porém, não tira a vida, mas Deus cria meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Irmãos, desde que a desgraça do pecado entrou nesse mundo, Deus assentou no seu coração revelar ao homem um plano que ele tinha desde a eternidade, e o plano de Deus é um só. A opção de Deus é uma só, a escolha de Deus é uma só. Deus veio salvar você. Deus não tem outro plano, irmãos. Deus não tem outra opção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia não diz e se, não, Deus só tem uma opção, Deus só tem um plano, a única opção de Deus é salvar você. A Bíblia diz que todos verão a Deus, todos. Todo olho verá, quando Ele vier, e depois da ressurreição, a da primeira e depois da segunda, todos o verão, mas a única opção de Deus é que você veja o rosto de Jesus como salvo. E Deus então cria meios, irmãos, a fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Irmãos, olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus, Ele trabalha nesses meios. A salvação é pela graça, não é pela fé, a fé não salva. Deus ofereceu a graça, nós somos salvos pela graça de Jesus, o dom, o presente da salvação em si mesmo, Ele é a salvação. Porém, o homem não tem a capacidade de receber a salvação, de se apropriar da salvação. Então o que Deus faz? Deus criou um meio chamado fé. É um instrumento de posse, de apropriação. E a Bíblia diz, a fé vem
pelo ouvir e ouvir a palavra de... Irmãos, fé, arrependimento, perdão, graça, misericórdia, compaixão, promessa, são os meios que Deus criou para salvar você. Eu não sei em sua vida, mas dia após dia, semana a semana, eu vejo o trabalho do Espírito Santo insistindo comigo, mais santidade, mais humildade, mais oração, mais respeito, mais cuidado com o que fala. Deus não tira a vida, é um ato estranho de Deus. Todo mal, toda morte, toda doença, toda desgraça tem um originador, é o demônio. Deus só tem uma opção: salvar você. Fé, há uma explicação, fé, confiança, eu gosto de um acréscimo disso. Fé é transferência de confiança. Você olha para você, você não pode fazer nada de si mesmo, nem se arrepender você pode. O arrependimento é um dom do Espírito, tanto quanto a fé, vem de Deus, tudo vem de Deus, irmãos, tudo. Agora você precisa pegar o que Deus te oferece. Então, quando você se encontra com Jesus e você vê que você é um miserável, imerecido, pecador, Deus diz: filho, eu vou te dar um meio, eu vou te dar uma ferramenta, eu vou te dar um instrumento para você pegar a minha graça. Então você transfere a tua confiança para isso por meio da palavra do Senhor. Você escolhe, você decide, essa é a tua parte. Agora, na prática, irmãos, a salvação é pela graça e de graça, mas a salvação tem um preço. A salvação custou o preço da vida do próprio Deus. Esse é o valor que você tem. Você vale quanto Cristo vale aos olhos de Deus, porque Ele pagou o resgate pelo seu próprio Filho Jesus Cristo. Não prata, não ouro, mas o sangue do Filho de Deus. O teu valor foi atribuído na cruz do Calvário. Você não tem méritos, mas você tem valor, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Sem méritos, mas cheio de valor, atribuído à cruz de Cristo. Maravilhosa graça. Deus não tira a vida, mas Deus cria meios. Eu não sei na sua vida quais são os meios que Deus tem usado para trabalhar em você, mas Deus não tem muitas ferramentas diferentes do que você conhece. Aqui está a espada do Espírito, a oração, o dom profético, vir à igreja adorar, ser fiel nos santos dízimos, na devolução das ofertas que pertencem ao Senhor. São os meios que Deus criou. Irmãos, por que a gente se reúne aqui sábado após sábado com o maior prazer e alegria? Que gostoso, eu já acordei 5 horas da manhã e eu fazia o meu culto. Eu queria para que chegasse às 6h30 para tomar banho e chegar aqui 10 para as 8, porque eu gosto de vir na igreja, eu amo vir na igreja, porque aqui é a casa de Deus, e mais vale uma manhã na casa de Deus do que uma semana inteira longe daqui. Isso é o meio que Deus criou. A igreja é um instrumento para conduzir a Jesus. A Bíblia, o dom de profecia, os ministérios da igreja são os meios que Deus criou. Sabe por quê, irmãos? Deus só tem uma opção: Deus veio salvar você. A salvação é de graça, mas custou o sangue de Jesus. Esse é o preço. Pastor, quanto que eu valho? Você vale quanto Jesus vale. Pensa nisso, querido irmão. Você vale quanto Jesus vale. Porque Jesus foi o preço pago para te resgatar. Esse é o preço do teu resgate. Quando você foi raptado, quando você foi roubado por uma natureza caída. Agora outra coisa, irmãos. A salvação é de graça, sim. Talvez seja essa a nossa maior dificuldade, mas a salvação custa alguma coisa para Deus, mas também custa alguma coisa para você. A salvação custa para você e para mim o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso amor próprio, a nossa natureza caída, e essa é a grande batalha. A serva de Deus diz: aqueles que entrarem pelos portões de pérolas do céu falarão como vencedor, e sua maior vitória terá sido a do próprio eu. Custa, irmãos. A salvação é pela graça, mas tem um preço. O preço é o sangue de Jesus, e o preço é a tua entrega. O preço é a tua entrega. Deus cria meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Então, alguns paralelos, não exatos, mas
Lá está um assassino, um pecador inserido no exílio. Então o pai traz de volta Absalão para Jerusalém. Aqui, irmãos, há uma grande lição. E eu pensei muito, muito nisso nessa manhã, nessa semana. A gente fala tanto em reavivamento, reforma e essas coisas. Assassino, fugitivo, desterrado, exilado, voltou para Jerusalém, para sua casa, para suas coisas. Foi restaurado. Agora guarde essa frase. Irmãos, restauração sem mudança não significa nada. Restauração sem reforma não significa nada. Se você quer uma restauração na sua vida, esteja pronto a mudar alguma coisa em sua vida. Absalão voltou para Jerusalém, mas não adiantou nada. Pelo contrário, já preguei aqui um sermão sobre isso. Depois ele tenta usurpar o próprio trono do pai e acaba morrendo e perdendo a sua vida. Um tremendo arrogante. E assim Davi vai perdendo a sua família. Deus não abre brechas em sua agenda, irmãos. Deus só tem um plano. A única opção de Deus é salvar você. 2 anos se passaram. Essa história tem 7 anos. Amon machuca sua irmã Tamar, é morto. Passam-se 2 anos, o Absalão mata ele. Ele fica lá em Jesur 3 anos, fica 2 anos em Jerusalém, e depois ele vê o rosto do pai. Que privilégio ver o rosto do pai. Davi já quase na casa dos 70 anos, calejado, ferido, machucado pelas circunstâncias da vida. Mas eu gosto tanto de falar isso, Davi não desistia de Deus. Davi não desistia de Deus. Ele sempre voltava, ele sempre se humilhava, ele sempre clamava pela misericórdia de Deus e sempre dava certo. Isso me impressiona. Enquanto a porta da graça estiver aberta, a misericórdia de Deus estará ao nosso alcance. Enquanto a porta da graça estiver aberta, a porta da graça estiver aberta, o amor de Deus estará sobre você. Portanto, não desista. Essa semana recebi um e-mail longe daqui. Uma senhora bem longe da nossa cidade, falando das suas lutas espirituais, tremendas lutas. Pastor, me dê um conselho. Não desista. Não desista. Ah, mas eu tenho... Não desista. Ah, mas eu errei, pequei. Não desista. Volte, 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 volte. Insista, insista, insista. Não desista. Não desista. O propósito original de Deus é o Éden, o propósito original de Deus é Jerusalém. Logo, logo, irmãos, nós vamos voltar para a casa do Pai. Logo, logo, nós vamos voltar para ver a face do Rei. Agora, enquanto Deus só tem uma opção, Deus só tem um plano: salvar você. O problema é que a gente às vezes tem outros planos. O pior deles é querer o mundo e o céu ao mesmo tempo. Não dá, irmãos, não dá. Não tem jeito. Quem comigo não ajunta, quem não é comigo é contra mim. Não tem jeito. Ou é ou não é. Agora, Deus sabe que existe um ideal. Um ideal. E você diz como Paulo: eu não alcancei, mas eu prossigo. Eu brigo com Marcos, disse Paulo, eu briguei com Barnabé, eu tive discussões acaloradas, eu não fui tão gentil, eu não imitei tanto Jesus, mas eu prossigo. E ele prosseguiu e prosseguiu, e no final de sua vida diz: eu alcancei pela graça do Senhor, a coroa da justiça me está guardada. Prossiga. A única opção de Deus é fazer você voltar para Jerusalém, voltar para a casa do Pai. Eu estava conversando aqui com o pastor Robson. Eu gosto de ler e assistir algumas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial.
fico pensando como que o ser humano consegue ser tão satânico. E eu assinava seleções no passado e vinha algumas histórias. Eu escrevi um pequeno livro chamado Estrada de Mão Única, e eu reescrevi essa história. A história de uma moça chamada Claire Hado. Não sei se você já leu essa história. Ela nasceu em Budapeste, capital da Hungria, e quando ela tinha 44 anos, no dia 13 de julho de 1944, ela se tornou uma prisioneira política. Na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial destruiu o Império Austro-Húngaro. E o seu pai tinha uma agência de notícias no Budapeste e abastecia os grandes jornais do mundo durante a Primeira Guerra Mundial. E depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, a polícia foi à casa do seu pai ver se encontrava documentos subversivos, e o seu pai teve uma reação muito forte, teve um ataque cardíaco e morreu. Logo vem a Segunda Guerra Mundial, e descobre-se que Claire Hado era filha desse homem, um antinazista, e ela também, ela foi presa. Pode baixar um pouquinho mais baixinho, irmã? E ela, então, é levada para Auschwitz, campo de concentração na Polônia, e ela chega, e ali havia um homem que foi sepultado aqui em Embu, Joseph Mengele. Viveu em várias cidades de São Paulo e fez tratamento dentário aqui em Santo Amaro. E esse monstro recebeu 3.000 gêmeos. 2.800 gêmeos ele matou durante um ano em Auschwitz. Fazia experiências nos rins, fígado, coração, sem anestesia. Era um monstro chamado Anjo da Morte. Esse homem era tão maligno que ele tinha o poder de fazer assim ou assim. Então fazia assim uma fila e as pessoas vinham e faziam assim ou assim. Fazia assim, câmara de gás, fazia assim e iam trabalhar. Chegou diante dela, todos nus, olhou para ela e ela viu que sobreviveria. Foi para o trabalho pesado, sopa rala, um pouco de pão, começou a emagrecer, arrancaram os seus óculos. E Claire, então, depois de um trabalho por alguns meses, trabalho pesado, foi para a sala de costura. E 2 meses que ela estava ali em Auschwitz, recebeu uma notícia, uma informação. A doutora Katharine Winkler quer falar com você. Mas como? Qualquer movimento de hesitação gera motivo de ir para a câmara de gás. E de vez em quando ela ouvia, doutora Catarina quer falar com você, mas como? Ela foi para a sala de costura, sem os óculos, estava cosendo, e uma oficial arrogante alemã viu que ela estava cosendo errado, porque ela tinha pouca visão, deu uma bofetada nela, ela falou, eu não tenho óculos, vocês tiraram os meus óculos, e por causa da resposta disso, ela foi jogada numa sala onde adormeceu, e algum tempo depois foram buscá-la, e quando ela chegou noutra sala, tinha 50 prisioneiros a caminho da câmara de gás. E ela sabia, as chaminés, o cheiro podre, onde 1.300.000 pessoas morreram só em Auschwitz, irmãos, em 5 anos. Poloneses, russos, judeus. Ela entrou naquela fila em direção à câmara de gás. Acontece que ouvia-se o troar dos canhões russos, e as notícias tinham chegado que a Rússia estava muito perto de Auschwitz, na Polônia, e a Cruz Vermelha polonesa vinha na esteira dos exércitos russos, e cada vez mais os barulhos mais altos e mais fortes dos canhões, e ela naquela fila viu que o soldado da retaguarda foi à frente. Mais preocupados estavam os soldados de salvar a sua vida do que matar prisioneiros, e ela então foge. E ela corre e vê uma placa, perigo, ela entra numa porta e ali está a doutora Catarina, e fala, eu estou procurando você. Mas desde que eu soube que você entrou nesse campo de concentração, eu botei uma coisa, eu vou salvar a Claire.
E a Claire disse: quiseram roubar minha identidade, me deram um número 82585, eu não sou um número, eu sei. Quando elas estavam conversando, chegou um pequeno pelotão de soldados, e a médica, a doutora, era uma radiologista, a doutora Catarina se colocou à porta, e os soldados disseram: você viu a 82585? Ela falou: não está aqui. Nós estamos, deixa entrar, não entre aqui. E aquela médica enfrentou, imaginem, irmãos, uma médica que era uma presa, enfrentar um grupo de soldados alemães, aquilo era morte, mas ela estava disposta a morrer para salvar a vida da outra mulher. Por quê? E ela se postou na frente e disse: não entre aqui. Se os soldados tivessem entrado, as duas teriam morrido. E a doutora Catarine falou para Claire: vá no pavilhão 8 à noite, lá do norte, lá fica a doutora Elvira, uma médica italiana, que é contra tudo isso, e bata na janela, e quando ela abrir, fala Perugina, que é a senha. À noite ela foi, bateu na porta, e quando a médica italiana ouviu, ela falou: Perugina era a senha de pessoas que estavam contra aquele sistema do demônio, e ela foi recolhida, porque era ali a sala dos contagiosos, ninguém entrava ali. Durante dias ela foi escondida ali, pela doutora Catarine e pela doutora Elvira. Um dia, a doutora Catarine a procura e diz: Claire, o doutor Mengele está indo para Berlim com toda a equipe médica, provavelmente eu não verei mais você. Se eu morrer, eu quero que você conte para o mundo o que aconteceu aqui, atrás da mentira da ciência. E então aquela moça pergunta para ela: por que você está fazendo isso por mim? E ela diz: desde o dia que eu soube que Claire Errado entrou aqui, eu falei: eu posso morrer, mas o que depender de mim, eu só tenho uma opção: eu vou salvar você. Por quê? Ela disse: por causa do seu pai. Sou filho de uma mãe pobre, na época viúva, e eu fazia escola de medicina e faltou dinheiro, e alguém financiou os meus estudos e nunca se deu a conhecer. Minha mãe nunca contou, mas depois da formatura eu pesquisei, quis saber, e o seu pai, que tinha uma agência de notícias, sabendo que eu era pobre e não tinha condições, ele pagou os meus estudos. Eu fui trazida forçosamente para cá, como também uma prisioneira, e fui radiologista desse monstro. Ouço o barulho dos canhões, a liberdade está chegando, fique aqui. Poucos dias depois, irmãos, os exércitos russos entravam em Auschwitz, a Cruz Vermelha polonesa, e Claire Errado foi salva, junto com a doutora Elvira. A 20 quilômetros dali, numa vala, haviam centenas de corpos assassinados, e ali estava a doutora Catarine Winkler, assassinado com um tiro na têmpora esquerda, assassinado pelo próprio Joseph Mengele. Mas antes de morrer, ela fez tudo para salvar pelo menos uma vida. E ela dizia: quando você entrou aqui, minha única opção era: vou salvar você. Sabe, irmãos, a gente não entende tudo, a gente não sabe tudo, a gente não compreende tudo, mas desde que essa desgraça, essa miséria entrou nesse mundo, e logo vai sair, logo o pecado vai sair. Quando Deus olhou para o jardim do Éden, Deus falou: eu vou salvar o homem. Aquele que quiser, aquele que aceitar, eu vou salvar o homem. E nós já estamos ouvindo os barulhos. Logo Jesus vai voltar e vai nos tirar desse mundo que nada mais é do que um campo de concentração. Um mundo de pecado, de miséria, de dor, de sofrimento, de tristeza, de violência. Porque, lógico, tem coisas boas, mas estamos circunscritos aqui pela própria existência e finalmente pela morte. E assim como Absalão voltou pelo decreto do rei a Jerusalém, apesar de não ter
aproveitada a oportunidade, nós iremos voltar para Jerusalém e nós iremos ver a face do Rei. Você tem outra opção? Você tem alguma outra escolha? Hoje de madrugada eu falei para Deus mais uma vez: não me importa o que vai acontecer comigo, Senhor, mas eu quero ver o Teu rosto como salvo. Essa é a minha única opção de vida. Esse é o único plano de vida, eu não tenho outro plano. Meu plano é a santificação, meu plano é ver Jesus, o meu plano é ir para o céu, meu plano é voltar para Jerusalém, o meu plano é conhecer a minha casa que Jesus fez. Uau, Ele fez uma casa para mim. Eu fico pensando nisso, que loucura. Deus fez uma casa para você, e o único plano de Deus é que você more na tua casa. Deus mandou tecer uma coroa para você, e o único plano de Deus é colocar essa coroa sobre a sua cabeça. Deus não tem uma brecha na sua agenda. Deus não tem um paralelo na sua agenda. A única opção de Deus é a eternidade para todo sempre com Cristo Jesus. Não tem outra opção. Sabe por quê? Porque a outra é uma só. É a morte eterna. Então, você escolhe ou a vida eterna ou a morte eterna. E você escolheu a vida eterna em Cristo Jesus. Só tem uma coisa, irmãos, que vai tirar do céu: você brincar com a desgraça do pecado. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Face a face eu hei de vê-lo. Lembra de Apocalipse 22? Contemplarão a sua face. A única opção de Deus é mostrar o seu rosto para você. E que pela graça de Jesus, a única opção sua seja ver o rosto de Jesus como salvo. Vamos cantar? 444, maestro querido. Face a face eu hei de vê-lo. Eu quero ver se você quer ver mesmo, se você cantar. Se você enrolar aqui, aí você não quer ver não. Então quero ver. Maestro, põe fogo aqui. Quanto almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim no lar eterno poderei pra sempre o ver. Face a face hei de vê-lo, quando vier em glória luz. Face a face lá na glória hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe eu já o avisto, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá no céu. Face a face hei de vê-lo, quando vier em glória luz. Face a face lá na glória hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de
se viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim, face a face hei de ver quando vierem glória e luz, face a face lá na glória hei de ver meu bom Jesus. Querido Jesus, no teu coração só pulsa uma vontade de nos levar para a tua glória. Na tua mente só existe uma chance, uma opção, um plano: nos tirar de Auschwitz, nos levar de volta para casa. No seu coração só existe um sonho, através da profecia, nos levar de volta para Jerusalém, para o Éden. O Senhor está com muita vontade de mostrar a sua face. O pecado não permite isso, porque o Senhor é glória e nós somos morte. Mas logo, Senhor, nós seremos glorificados e nós iremos para a nuvem, e nós não vamos estar tão preocupados com outras coisas, mas a primeira coisa ali na nuvem, nós vamos olhar o teu rosto. E quando nós subirmos e estivermos no portão da cidade, nós vamos ver o teu rosto, e quando nós irmos para o mar de vida, nós vamos ver o teu rosto, e quando nós formos para o milênio, nós vamos ver o teu rosto. E eu não sei se a gente vai cansar de se admirar da tua beleza, expressada num caráter afável, bondoso, justo e fiel. Eu clamo a Ti para que o Espírito Santo também coloque em nós, para que haja um encontro de vontades, a vontade única, Senhor, de viver aqui com Jesus, por Jesus, para um dia estarmos para sempre com Jesus. Nós queremos ver o Teu rosto como salvos. E obrigado porque o Senhor não mata, o Senhor não destrói, mas o Senhor trabalha, o Senhor cria meios, o Senhor cria instrumentos todos os dias, para que voltemos do desterro, do exílio, do alijamento espiritual. Ó Pai, continua insistindo conosco com o Espírito Santo. Por favor, salva-nos hoje do poder do pecado e finalmente nos salva um dia da presença do pecado. Nós oramos em gratidão, porque no coração de Deus só tem uma opção: o Éden, um novo céu, uma nova terra. Por isso que Ele está construindo a nossa casa. Te adoramos em nome de Jesus. Amém.